Meus irmãos, primeiro domingo do ano, como a gente estava brincando lá, né, irmão Marcos, no dia 31, as piadas, né? Primeiro banho do ano, primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro domingo do ano. Primeiro momento que a gente cultua a Deus juntos. Talvez você diga, não foi no dia primeiro lá, não, a gente cultuou antes, né? Então, na verdade, é o primeiro momento que nós cultuamos a Deus juntos aqui, nesse local, nesse espaço. E por estar a se iniciar um novo ano, por que não pensar na ideia do recomeço? E aí é o tema da nossa mensagem, né? Eu costumo dizer que mensagem não tem um tema, mas se a gente pudesse dizer assim, o tema da mensagem, o tema daquilo que Deus colocou no meu coração, eu diria isso, né? Recomeço, faça da maneira certa. Recomeçar é algo muito desafiador. Na verdade, quando nós pensamos na ideia do recomeço, muitas vezes as pessoas até têm medo disso. Todos os anos, um ano novo, todo momento, um dia novo. Alguém já disse, né, que, como a Raquel falou na semana passada em sua mensagem, que foi criado isso até para poder dar uma esperança melhor, né, um momento de encerrar para um momento de começar. Então você parou, eu lembro que quando passou ali a contagem regressiva, nós tivemos a oportunidade de entrar o ano realmente ali cantando uma música, que vamos cantar aqui no final também, e depois saímos ali na varanda ali de casa. O frio estava tanto, né, que eu só vi todo mundo falar assim, já deu, vamos para dentro. Estava muito gelado realmente, mas na verdade foi um momento. É um momento que a gente para poder pensar, poxa, está chegando um novo ano, mas vamos recomeçar. E recomeçar o quê? O ato de recomeçar, ele nunca é fácil, principalmente quando envolve sentimentos. E na verdade, quase que sempre, irmã Ana, envolve sentimentos. O ato de recomeçar sempre envolve algum tipo de sentimento. Quando nós pensamos no que diz respeito ao ano que terminou agora, o ano de 2021, tantas pessoas perderam entes queridos, amigos, por conta de tantas coisas que aconteceu e ainda continua acontecendo no mundo. Tantos desafios, tantas lutas, tantas vitórias, tantas coisas que nós poderíamos parar para poder pensar e refletir um pouco naquilo que Deus fez nas nossas vidas e muitas vezes não lembramos. Nós temos a mente muito falha, talvez não tenha, uns talvez tenham mais facilidade do que outros de lembrar de coisas mais antigas, mais longas, mas a grande verdade é que se para muitos, se perguntarmos aqui o que almoçamos ontem, muitos nem vão lembrar, não é verdade? Às vezes a gente para assim, caramba, o que eu almocei ontem mesmo? Porque a gente vive, Eduardo, numa correria tão grande, num ativismo tão grande, que as memórias elas são apagadas com muita facilidade. E é triste falar isso, porque deveríamos mesmo, era assim como ouvimos aqui no poema, lembrar realmente e refletir sobre tudo que aconteceu no ano passado, no dia anterior, mas como disse o irmão Marcos em sua mensagem no último dia 31, o mais importante disso tudo é olhar para Jesus, mas viver o hoje, viver esse momento. Nós não sabemos se o amanhã vai chegar. Estamos a iniciar, ou acabamos de iniciar mais um ano, e ao iniciar esse novo ano, e aí já passado aí 2 dias, acabamos talvez por nos esquecer de tantos compromissos, que muitas vezes ao iniciar um ano nós assumimos, não vou mais fazer isso, ou não vou mais fazer aquilo. Será que quantos poderiam lembrar aqui daquilo que pensou, ou que eternizou, ou tentou eternizar dentro de si, falando com Deus ou consigo mesmo, ou escreveu em algum local, dizendo que esse ano vai ser diferente essa determinada coisa. A partir desse ano eu não vou fazer mais isso ou fazer aquilo. É interessante, lá em casa, eu tenho 2 filhos, e acontece muito isso, às vezes acontece uma determinada coisa, e um deles fala assim, olha, não papai, eu prometo que não vou fazer mais isso. Aí passa o tempo e faz de novo. Eu falo, mas você não falou que não ia fazer mais? Acontece. Somos falhos, somos seres humanos, isso acontece, nós esquecemos das coisas. Mas eu quero ler com os irmãos um texto da palavra do Senhor que se encontra ali em Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do verso de número 13, mas eu farei menção, permaneça com a sua Bíblia aberta, e eu farei menção aos versos anteriores, a partir do verso de número 1, logo em seguida. Mas vamos ler a partir do verso de número 13, que diz assim, Lucas 24, a partir do 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava, melhor dizendo, a uns 10 quilômetros de Jerusalém.
Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, Jesus, lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? Ele lhe respondeu: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha sumido. Numa visão, irmãos, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram com exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Verso 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus, fez menção que ia passar adiante, mas eles o convenceram de ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrando para ficar com eles, entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois o partiu e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito? Quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava das Escrituras? Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Senhor, abençoe-nos no momento dessa palavra, para que nós possamos entender o que de fato o Senhor quer falar conosco nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Interessante a gente olhar para esse texto, pensar que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Os discípulos que viveram com Jesus, que caminharam com Jesus, todas aquelas pessoas, já, nas suas próprias palavras, sabiam que aquilo ia acontecer. Eles mesmos falam isso. Mas é interessante observar como eles estavam cegos para tudo aquilo que aconteceu. Eles estavam tentando recomeçar, mas numa situação que envolve sentimentos. Alguém morreu, já se está ao terceiro dia dessa morte.
A esperança deles, é interessante a gente observar, lá no verso de número 21 do capítulo 24, diz: nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas não foi isso que aconteceu, né? Ele morreu. Só que depois eles começam a argumentar, porém, é bem verdade que também algumas mulheres foram lá e nos surpreenderam que ele não estava no túmulo. Mesmo diante, mesmo falando, ou seja, repetindo aquilo que Jesus já havia dito que ia acontecer, e que os profetas já haviam dito e relatado nas escrituras o que havia de acontecer com o Messias, mesmo assim, eles não conseguiam enxergar o óbvio. Mesmo assim, eles não conseguiam observar aquilo que estava muito claro diante deles. O recomeço, meus irmãos, eu quero pensar sobre isso com os irmãos nessa manhã. O recomeço, ele é penoso quando? Observem algumas coisas, você que gosta de anotar, e se você quiser anotar, preste atenção nesses pontos a seguir. O recomeço, ele é penoso quando, em primeiro lugar, tenho dúvidas acerca do que Jesus disse. Quando aquilo que Jesus disse para mim não se torna uma realidade, não é claro, ou não se torna claro para mim, esse recomeço, essa trajetória da minha vida passa a ser penosa. Porque eu não vivo aquilo que foi dito, eu não vivo aquilo que está nas Escrituras. Então, quando eu tenho dúvidas acerca do que ele disse, esse caminhar vai ser penoso. Preste atenção o que diz os versos de número 11 e 12, que nós não lemos, mas eu lerei aqui agora. Mas, para eles, tais palavras pareciam delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. E o verso 12 diz: Pedro, porém, levantou-se depressa e correu até o túmulo. E, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa admirado com o que tinha acontecido. Fazendo uma pequena retrospectiva do que tinha acontecido naquele mesmo dia, olhando para o capítulo 24, logo no início a gente encontra o seguinte, que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, na alta madrugada, aquelas mulheres elas foram até aquele local. Você sabe muito bem a história, chegando ali não encontraram, tiveram com o anjo. O verso número 8 diz que então elas se lembraram, depois de todo aquele episódio ali, elas então se lembraram das palavras de Jesus e voltaram do túmulo e anunciaram todas as coisas aos 11, todas essas coisas aos 11. Elas se lembraram, ao chegar ali, não ver vendo que Jesus não estava ali, lembrou de tudo o que tinha acontecido. Mas interessante que aqueles outros estavam voltando, tentando recomeçar, mas se esqueceram de tudo que foi dito por Jesus. Parece que quando há dúvida, né, e a gente percebe aqui no verso número 11, que, olha, depois que elas chegaram e disseram tudo isso, diz o verso número 10, essas mulheres quem eram? Elas eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. E o verso 11, eu repito, mas eles, olha só, mas para eles, as palavras delas era como se fossem delírio. É como, seu Alexandre, elas estivessem delirando. Não estão falando coisa com coisa. Como assim ele não está lá? É impossível. Agora é interessante que esses mesmos já tinham comprovado várias vezes Jesus ressuscitando mortos. Jesus curando enfermos. Olha o que tinha acontecido com Lázaro. Ele simplesmente manda para Lázaro, que já estava, o seu corpo já fedia, diz a palavra de Deus, já estava em decomposição. Ele diz o que para Lázaro, irmã Maria? Sai para fora. Aquele que dá a ordem ao que está morto, aquele que tem domínio sobre a morte, eles não estavam acreditando no que tinha acontecido. Interessante, e ele deixou claro que isso ia acontecer. Mas o foco deles, a mente deles estava, diz lá o verso de número 21, nós esperávamos que ele é que fosse quem ia redimir Israel. Talvez eles pensassem que Jesus ia lutar com a espada. A força não estava nos braços daquelas pessoas, muito menos de Jesus, humanamente falando, mas a força vem de Deus, e o que Jesus ia fazer não era isso, era justamente o morrer na cruz e ressuscitar e vencer a morte.
O recomeço ele é penoso quando eu tenho dúvidas acerca de Jesus. O não acreditar, meus irmãos, o ato de não acreditar na palavra, preste bem atenção nisso, que isso é muito importante. Quando eu não acredito na palavra, o ato de não acreditar na palavra faz com que, consequentemente, eu não viva a palavra. Eu vou repetir. O ato de eu não acreditar na palavra, e talvez você diga, não, pastor, mas ali Jesus, sim, a palavra de Deus diz lá em João que o verbo se fez carne. Ele é a palavra. Quando eu não acredito, quando eu não dou crédito a essa palavra, irmã Mônica, quando eu não acredito na palavra, dificilmente, praticamente impossível que eu viva a palavra. Não há possibilidade de eu viver a palavra se eu não acredito na palavra. Eu preciso viver a palavra, eu preciso acreditar na palavra e, consequentemente, viver a palavra. Em segundo lugar, o recomeço, ele é penoso também, além de ter dúvidas, quando eu tenho dúvidas acerca de quem é Jesus ou do que ele disse, mas também ele é penoso quando eu me torno cego. Quando eu me torno cego para várias situações. Quando eu me torno cego para aquilo que está diante dos meus próprios olhos. Quando eu me torno cego, quando eu estou caminhando a passos largos para o abismo, pessoas, às vezes usadas por Deus, estão me orientando e dizendo, olha, não faça isso, e eu continuo a fazer. Quando eu me torno cego para situações que muitas vezes estão acontecendo debaixo do nariz, dentro da minha própria casa, e eu não estou a ver. Eu me torno cego quando as coisas estão acontecendo no próprio mundo à minha volta, os sinais estão se cumprindo a cada dia, e mesmo assim, tendo Cristo no coração, parece que eu me torno cego e não reajo a essas coisas. E quando eu digo reagir, é no sentido de cumprir aquilo que Cristo quer que nós cumpramos, que é pregar a palavra. Irmãos, nosso Senhor, Ele quer que nós preguemos, que nós possamos pregar a palavra às outras pessoas, que nós possamos viver o Evangelho. Poucos talvez saibam do que eu vou dizer agora, mas vimos pela manhã, na verdade a Alessandra viu, talvez você tenha visto a notícia de que teve um sismo de ontem para hoje em Portugal, em alguns países e também em Portugal, e foi sentido em vários locais, pequeno, 4,4 graus, naquela escala que eu não consigo falar o nome, é bem complicado, lembra? É essa mesmo que você falou aí. Então, 4,4. Quem somos nós? Quem somos nós, meus irmãos? Irmãos, a nossa vida, hoje nós estamos aqui, talvez de algum tempo depois nós não estaremos. Basta, talvez, às vezes, um tropeçar, bater com a cabeça forte em algum lugar. Basta, talvez, uma febre muito alta. Basta um pico na pressão para que simplesmente esse corpo aqui pare de ter vida. Nós somos pequenos, somos falhos. E Cristo quer usar cada um de nós, para alcançar outras pessoas. Mas parece que a gente está cego. Nós nos tornamos cegos também quando nós vivemos para nós mesmos. Quando a gente vive querendo alimentar tão somente o nosso ego, a nossa maneira de ser, o nosso jeito de ser, só tentando acumular coisas, mesmo olhando para a palavra de Deus e vendo que ela deixa claro que nós não vamos levar nada. Mas parece que a nossa ideia é o ter, quando Cristo nos chama para ser. E quando nós somos, meus irmãos, isso faz total diferença, porque o ato de ser faz com que outras pessoas observem nós, quem nós somos e aquele que habita em nós. E quando isso acontece, irmã Maria, vidas são transformadas. Não por nós, quem somos nós, mas são transformadas por causa do poder que habita em nós. O verso de número 15 e 16 diz o seguinte: enquanto conversavam, olha só, e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Irmãos, quem na sua sã consciência, que conhece uma pessoa, imagina uma pessoa muito querida sua, que você caminha com ela há algum tempo, e de repente ela morre. E ela morreu. Mas você está caminhando, e ao caminhar, essa pessoa aparece do seu lado. Ela aparece literalmente ali do seu lado. Quem na sua consciência normal não vai conhecer aquela pessoa querida que era próxima a você? Mas eles estavam cegos.
Eles não conseguiam enxergar. Parece que, tipo assim, o estar consumado para eles é no sentido assim, acabou. Eles não compreenderam o estar consumado literalmente. Eles não compreenderam que Cristo disse que ressuscitaria. E precisou Jesus, ao entender, e Jesus sabia disso, claro, ao entender que o ser humano é falho e sempre vai tentar recomeçar, muitas vezes da maneira errada, Jesus foi ali para poder caminhar com eles. Sabe uma coisa que eu aprendo com isso daí? Que Jesus ele quer se relacionar com cada um de nós. Jesus ele quer caminhar conosco. Jesus ele quer estar conosco até nos momentos que, principalmente, talvez, nos momentos que nós estamos tristes. Talvez não, certamente, nos momentos que estamos tristes. Nos momentos em que estamos de luto. Nos momentos em que estamos sofrendo. Ele quer caminhar conosco. E o verso 15 diz que o próprio Jesus aproximou deles e ia andando com eles, lado a lado. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, o próprio Jesus, chega para ele e faz uma pergunta, para eles e faz uma pergunta. Para poder, talvez, assim, puxar a conversa, porque normalmente quando você está conversando com alguém, você olha para a pessoa, né? Ou pelo menos está do lado ali, ele fez uma pergunta. E a preocupação deles era só aí, não é possível. Será que você é o único em Jerusalém que não entende o que aconteceu? Oh, meus irmãos, eles estavam cegos. Quando o recomeço ele é muito penoso, quando eu não quero enxergar o óbvio na minha frente. Precisamos abrir os nossos olhos para Deus e para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Em terceiro lugar, o recomeço ele também se torna penoso, ou ele é penoso, quando eu foco na coisa ruim. Quando eu foco naquilo que aconteceu. Faço menção de novo ao que nós aprendemos no último dia 31, no culto em que prestamos a Deus ali em casa com o irmão Marcos, trazendo a palavra, na questão de nós olharmos, não ficar remoendo o passado, mas olhar para o agora, olhar para aquele momento, olhar, sabe, e viver aquele momento, aquela oportunidade que Deus está a nos dar. Às vezes nós ficamos olhando muito para trás ou também projetando muito à frente e esquecemos de viver o agora. Fazemos tantos planos, mas esquecemos que a palavra final, ela vem de quem? Do Senhor. Os nossos planos precisam estar alinhados com aquilo que Deus espera para nós e de nós, meus irmãos. É muito ruim quando a gente fica só focando o passado, quando a gente fica olhando pelo retrovisor. Quem dirige aqui, quem conduz, sabe muito bem, né? Quando você está ao volante, na direção, você tem que ter atenção ao para-brisa, ou seja, ao que está à sua frente, para-brisa dianteiro, ao traseiro, através do retrovisor que está aqui, e também aos dois retrovisores que estão ao lado, um de cada lado. Eu lembro que um dia, um carro, eu estava esperando para poder entrar numa avenida, estava chovendo muito, muito mesmo, só que eu não percebi que eu já tinha entrado, eu já estava além da faixa. Eu estava no acostamento, esperando para entrar, mas eu devia estar mais um pouquinho para o canto. Só que chovia muito, muito mesmo. E naquela ocasião passou um carro, e eu tinha naquela ocasião uma Paraty, e era novinha, sabe, todo automático, o retrovisor ele mexia, né, ele por dentro, todo automático. E veio um caminhão e passou, tirou o retrovisor de tal maneira, ele estava no caminho certo, eu é que estava no errado. E tirou de tal maneira com a violência, né, que aquilo me custou muito dinheiro para botar no lugar, porque era elétrico, né, era um retrovisor elétrico, o nome estava tentando lembrar. Então, eu fiquei ali aquele dia, né, chovendo, para poder dirigir, conduzir, ficou muito mais difícil. No outro dia, fui até a cidade, isso era um domingo, depois do culto, e no outro dia tive que ir ao centro de Saquarema para poder fazer a troca, e eu lembro que para chegar até o local foi muito difícil. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de dirigir, de conduzir sem o retrovisor. É muito complicado você conduzir, seu Alexandre, sem ter aquele local para você olhar ali para o lado. É necessário ter aquilo dali. Só que a maior parte do tempo de quem conduz não é olhar para o retrovisor, é? Você conduz olhando para o retrovisor a vida toda? A maior parte você está olhando para onde? Para frente. A maior parte da nossa vida a gente tem que olhar justamente para isso. Para esse momento, para o agora adiante. E não ali para trás, e não ficar remoendo. O verso número 18 mostra claramente que eles não entendiam muito bem isso.
verso 18 diz que um deles, né, chamado Cleopas, respondeu e disse: será que você é o único que teve em Jerusalém que não sabe de fato o que aconteceu nos últimos dias? A mente deles estava no passado, estava no que tinha acontecido. Eles tiraram os olhos da promessa, eles tiraram os olhos de Jesus, eles tiraram os olhos da palavra, daquilo que Jesus disse que ia acontecer. É interessante que Jesus ele faz uma pergunta no verso 19, e a pergunta que Jesus faz no verso 19, que diz exatamente assim: do que se trata? Uma frase simples. Mas essa pergunta, face à resposta deles, deixa muito claro que eles estavam presos ao que tinha acontecido. A maneira como eles respondem a Jesus mostra claramente, eles começam a explicar tudo aquilo que aconteceu, mas mostra que eles estavam presos. É como se a esperança deles, Jesus, tivesse morrido com eles. E talvez, eu me arrisco a dizer, me atrevo a dizer, o que está ali no verso 21, que a esperança deles estava em Jesus, mas de uma maneira ainda equivocada. Não a compreender que o que Jesus ia fazer na cruz é que era a solução. E não pegar uma espada e livrar todo mundo à força. Não era isso. Mas era necessário que ele morresse naquela cruz e ressuscitasse. E aí, caminhando para o final, meus irmãos, Jesus entra em cena. Jesus entra em cena para ensiná-los a recomeçar da maneira correta. Não da maneira errada como eles estavam a tentar, Emanuel, começar, não, mas agora da maneira correta. E a primeira coisa que nós devemos observar, o que Jesus mostra de maneira muito clara, que nós devemos observar de como que um recomeço pode ser feito de uma maneira correta, é que eu preciso crer. Os versos 25 e 26 diz o seguinte: então Jesus lhes disse, depois de ter ouvido tudo que eles disseram, tudo que foi explanado ali pelos discípulos, Jesus diz para eles o seguinte: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Nós precisamos crer. Se nós não crermos na palavra, se nós não crermos, tem muito cristão hoje que parece que não crê. Não crê. É cristão, mas não consegue compreender realmente as coisas como estão a acontecer, o desenrolar da história e para onde nós estamos caminhando. Estava a Raquel falando nesses dias: papai, o fim dos tempos está a chegar mesmo. Eu acho que talvez nem chegue a mais 2 ou 3 gerações, talvez nessa geração nossa, né, minha, como jovem para adulta, para quando eu tiver filhos, o fim está caminhando para o final. Mas ela falou algo interessante, que ela falou assim: mas como a própria palavra diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora, e vai ser como um ladrão que vem à noite e que a gente não está esperando o ladrão para chegar, e a ilustração é clara, né? A parábola é muito clara para poder mostrar para a gente que vai ser num momento assim, repentino. Pode acontecer a qualquer momento, porque os sinais estão muito claros a cada dia e nós precisamos vivenciar e entender que Cristo quer nos usar. Mas eu preciso crer, eu preciso recomeçar. Irmãos, estamos começando ou iniciando mais um ano. Ano de 2022, caramba. Quando eu olho para trás e lembro, né? Porque assim, eu nasci em 1977. Então assim, os anos 70 eu era bebê, então não lembro. Mas os anos 80, principalmente de 85 para cá, eu já consigo lembrar com mais clareza. Eu lembro do final ali do último presidente militar, João Figueiredo. Lembra disso? Alguns vão dizer que não lembra, para não dizer que é tão velho assim como eu, né? Mas alguns lembram, João Figueiredo, 1985 ali. Aí vamos lembrar do finalzinho dos anos 80, anos 90. E quando eu olho, para mim, talvez para Sabrina, né, que nasceu já nesse século, né, para cá, nesse tempo para cá. Mas quando eu paro para poder pensar, nós que já nascemos bem lá atrás, irmã Maria, e caramba, nós estamos no ano de 2022. Lembra quando a gente estava nos anos 80, que aí tinha filmes futuristas, né, que falava que no ano de 2000 e alguma coisa, carro vai voar. Eu não estou vendo nenhum carro voando, não, né?
Então, assim, a gente olhar que estamos no ano de 2022. O tempo passa muito rápido, irmãos. Mais uma piada, né? Eu me lembro como se fosse ontem, o outro ano, né? Passa muito rápido. Mas sem brincadeira, mas eu me lembro de maneira muito clara, o primeiro domingo do ano passado, quando estávamos aqui cultuando ao Senhor, prestando um culto a Deus, no primeiro domingo do ano passado, de 2021, passa muito rápido. Nós precisamos, meus irmãos, dedicar tempo a esse Deus maravilhoso, porque não há nada de mais, empolgante, pelo menos para a minha vida, do que viver as Escrituras Sagradas e buscar viver aquilo que Deus quer para a minha vida, embora tenha um montão de falhas, um montão de imperfeições. Em segundo lugar, além de crer, começar da maneira certa, eu preciso crer, mas além de crer, eu preciso entender que as Escrituras, sendo bem redundante, precisam estar tanto na minha mente como no meu coração. O verso 27, Jesus, eu não sei se você percebe o que aconteceu aqui, mas a semelhança do que muitos profetas fizeram no passado, que tentavam trazer à mente do povo quem foi Abraão, Isaac e Jacó, Jesus estava fazendo a mesma coisa, estava trazendo à memória deles, irmão Marcos, estava trazendo à memória deles tudo aquilo que estava escrito, que eles já sabiam, mas talvez não lembravam. É isso que a gente precisa compreender. Então, o ato, quando eu olho para, por exemplo, lá para Êxodo, e vejo Deus falando, pregamos há pouco tempo sobre isso, em vários domingos aqui, e eu vejo ali em Êxodo Deus falando com Moisés, e dizendo para Moisés assim, olha, chama os mais velhos, reúne os mais velhos. Moisés estava preocupado de como que ia ser esse negócio, eu vou chegar lá, o que vai acontecer, etc., mas ele fala o quê? Reúne os mais velhos. E diz para os mais velhos, tão somente para os mais velhos, quem te enviou. Diz que foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Traz a memória deles. Traz a memória deles isso. E foi isso mais ou menos que Jesus estava fazendo. O verso número 27 diz que, começando em Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Preste atenção numa coisa aqui muito interessante. Vocês perceberam que no início do texto, o texto diz, a partir do verso número 13, diz que eles caminharam cerca de 10 quilômetros. O que são 10 quilômetros? Quantos quilômetros tem daqui até a Quinta, Jean? Tem mais de 10, né? Tem, né? Uns 11 quilômetros. Vamos arredondar para baixo. Imagina andar a pé daqui até a Quinta. Lá, todos nós conhecemos, já tivemos lá várias vezes, a Quinta do irmão Jean e da Raquel. Dá para conversar muita coisa, não dá? Muita coisa. E a tendência, eu não sei se acontece isso com vocês, mas quando nós estamos conversando, eu falo isso lá em casa. Quando nós estamos caminhando, às vezes a gente sabe fazer uma caminhada, e aí começa aquele telelei, né? Na caminhada, eu falo assim, isso não é fazer exercício. Isso é conversar. Isso é contar história, isso é fazer outras coisas. Isso não é fazer caminhada, não é. A gente precisa caminhar de maneira mais rápida para suar. Então a caminhada deles no ato de conversar, dá-se a ideia de que era de maneira mais lenta, porque eles estavam conversando e Jesus estava contando a história. Jesus teve tempo para discorrer sobre toda a história, toda ela. Meus irmãos, isso é fantástico. Nós precisamos ter as Escrituras na nossa mente, no nosso coração. Então preste atenção numa coisa aqui. Para eu recomeçar esse ano da maneira correta, se você não tem esse hábito, passe a fazer isso. Passe a ter um tempo de qualidade todo dia com a leitura das Escrituras. Passe a se voltar para o Senhor. Jesus, o texto mostra que Jesus estava passando para eles a necessidade, olha só, vocês não estão conhecendo, vocês estão assim achando que aconteceu da maneira como vocês acham que aconteceu, porque vocês estão longe de conhecer as Escrituras. Mas eu vou explicar para vocês. E ele começa a explicar as Escrituras para aquele povo. Eu queria hoje, só que não foi possível, nós entregarmos para cada um dos irmãos, e nós vamos fazer isso, fazê-lo no início de fevereiro. Entregar uma caixinha para os irmãos. Eu falei isso lá em casa na última sexta-feira. Uma caixinha para os irmãos.
vai ser a caixinha das... Não é, como é que é o nome mesmo? Caixinha, o nome que a gente... Da gratidão. Da gratidão. A ideia é que a gente possa colocar dentro dessa caixinha tudo aquilo que Deus faz, todo o nosso motivo de gratidão ao longo do ano. Mas por que isso? Como um motivo, ou como uma desculpa, uma estratégia, para que as famílias, meus irmãos, da Igreja Batista de Lagos, possam cultuar a Deus nas suas casas. O meu desejo, enquanto vosso pastor, é que cada família possa separar um tempo em casa para cultuar ao Senhor constantemente. Eu disse para os irmãos, pregando um outro texto aqui, numa outra ocasião, que ensinar o menino no caminho que deve andar não é puxar pela orelha ou pela mão e levar para a igreja, mas é viver a palavra de Deus dentro de casa, para que eles possam olhar para cada um de nós, pais, e entender o que é viver a palavra de Deus. É cultuar a Deus dentro de casa. Na última sexta-feira do ano, no último dia do ano, eu fiz um vídeo e eu desafiei os irmãos, eu não vou perguntar quem fez, mas eu desafiei os irmãos, a gente separa tempo para fazer comida, comemos muito, né, irmã Amanda? Comemos muito, muito mesmo. No outro dia eu só vi o pessoal lá em casa, estou aguentando andar, tanto que comeu muito, foi muito bom. Mas não tem nada melhor do que nós cultuarmos ao nosso Deus. Sabe, separar um tempo para ler a palavra de Deus. Sabe, para levar a família. Ah, pastor, mas na minha casa só tinha gente que não era crente. Grande oportunidade de cultuar a Deus. Grande oportunidade de mostrar que você serve a Deus. Grande oportunidade de mostrar para as pessoas que não servem a Deus, embora seja da sua família, que você serve ao Senhor. É interessante que quando eu chego lá na casa da minha família, embora boa parte deles não sejam cristãos, mas passamos já alguns natais lá, no Rio de Janeiro, com a família, mas a gente sempre separa um tempo no Natal para fazer uma reflexão. Eu lembro que eu fui militar, como eu disse para os irmãos, durante quase 10 anos da minha vida. E eu nunca nunca estava de serviço no dia 31. O pessoal dizia que era porque era eu que fazia escala, mas não era não, irmãos, tá? É porque eu era armeiro e eu tinha uma função lá que eu não tirava serviço em alguns dias estratégicos, mas eu gostava de tirar serviço no Natal. Eu gostava ou no dia 24 ou no dia 25, mas principalmente no dia 24. E eu falo isso para a glória do Senhor, mas as pessoas sabiam que eu era cristão, e aí se preparava aquela ceia no quartel, né, aquela mesa, etc. E aí dizia-se o seguinte, olha, o Aurélio, que era o meu nome de guerra, meu nome vocês sabem que é Marcos Aurélio, né? Ou se não sabem, estão sabendo agora. Mas o meu nome de guerra era Aurélio, e dizia o seguinte, olha, Aurélio, o seu quarto de hora não pode coincidir com o horário da ceia, para você pegar e dar uma palavra para a gente. Uma palavra da Bíblia, mesmo que falavam assim de qualquer jeito, mas eu achava interessante. Interessante, assim, o certo respeito que eles tinham, mesmo não servindo ao Deus que eu sirvo, mas com a palavra de Deus. Eu louvei a Deus por muito tempo, sabe, durante todos aqueles anos que cada Natal que eu passei ali no quartel, eu tive a oportunidade de partilhar a palavra de Deus com meus colegas de trabalho. Meus irmãos, às vezes a gente perde oportunidade ímpar nas nossas vidas. Oportunidades que às vezes não vão voltar mais. E por último, eu caminho aqui para o final, recomeçar da maneira correta também é ter o desejo de estar sempre ao lado de Jesus. Então eu preciso crer, eu preciso ter as Escrituras na minha mente e no meu coração, mas eu preciso também ter o desejo de estar ao lado de Jesus. O verso 28 diz algo muito interessante, que quando eles estavam se aproximando da aldeia para onde iam, Emaús, Jesus ele fez como se, vou continuar, e eles caminhando para entrar na aldeia. Isso é o que está na minha mente aqui, mas é o que o texto mais ou menos diz. E eles chegam para Jesus e falam assim, fica conosco, porque já está tarde. Fica conosco porque já está tarde. Mesmo sem saber que ele era Jesus. Eu faço uma ponte com essa frase, com o que aconteceu ali, com esse episódio, para dizer para você o seguinte, tenha o desejo ardente no seu coração de caminhar ao lado de Jesus, de andar com Ele. Jesus, ele caminhou durante 10 quilômetros, explanando, falando da palavra de Deus, das Escrituras. E aquilo, de certa forma, foi tão gostoso para eles, que eles queriam mais e queriam estar com Jesus. E aí dá aquela desculpa, não, já está tarde, fica conosco. Fica conosco. E aí o texto diz que, ao chegar no local,
na aldeia, no momento da ceia ali, daquele momento ali de se alimentarem, Jesus, ele pegou ali o pão, diz a palavra do Senhor, fiquem tranquilos que eu não vou comer agora não, tá? Mas ele pegou o pão e ele abençoou. E o ato que Jesus fez, aquele momento ali, foi semelhante ao que Jesus tinha feito na última ceia. Que ele abençoou aquele pão, deu para eles. E diz a palavra de Deus, irmãos, de uma maneira tão grandiosa, que foi aí que os olhos deles foram abertos. Foi naquele momento que eles tiveram os seus olhos abertos. O texto diz que ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e deu para eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus no partir do pão. Daqui a alguns momentos nós vamos participar da ceia. Um momento ímpar na vida da igreja, um momento singular, que eu disse na última vez, no primeiro domingo de dezembro, eu disse para os irmãos que o ato de cear, nós fizemos um estudo sobre isso numa sexta-feira anterior àquele domingo, e eu disse que o ato de cear tem que ser algo que realmente traga ao meu coração um conforto e ao mesmo tempo uma lembrança e uma alegria por tudo que o meu Jesus fez naquela cruz. É um ato também, é um momento que eu tenho também de voltar para dentro de mim, olhar para mim e pensar refletir se a maneira como eu tenho vivido, as minhas atitudes têm agradado ou não a Deus. É um ato de recomeço, é um ato de lembrança, é um ato de trazer à memória tudo aquilo que eu tenho feito e recomeçar, mas recomeçar da maneira correta. Meus irmãos, quando andamos com Jesus, preste atenção, quando nós andamos com Jesus, os nossos olhos são abertos. Mas quando nós andamos com Jesus também, não deixamos para amanhã aquilo que nós temos que fazer hoje. Nós recomeçamos hoje. Eu disse para os irmãos uma vez que tem uma frase que diz o seguinte: tudo que eu deixo para fazer amanhã, amanhã eu faço isso, amanhã eu recomeço isso. Dia 1º eu entro no regime, dia 1º eu começo a fazer caminhada, dia 1º, normalmente a gente não coloca em prática. Eu preciso começar hoje. Eu lembro de novo da mensagem do irmão Marcos. Eu preciso começar hoje. Quando eu ando com Jesus, eu não deixo para amanhã. Olha, eu termino com esse verso. Olha o que diz o verso número 33. Que depois que os olhos deles foram abertos, e que eles olharam e não viram mais Jesus ali, diz o verso 33, que na mesma hora, levantando-se, voltaram a Jerusalém. Irmãos, preste atenção numa coisa. Já era tarde, irmã Maria, já era tarde, já era noite. Eles já tinham andado cerca de 10 quilômetros. Cerca de 10 quilômetros até aquele local. Imagina você sair daqui no final do dia e ir até a Quinta do Jean. Aí chega lá, cansado, a pé, e aí agora você volta. Se fosse eu ou você, talvez a gente dizia o seguinte: caramba, era Jesus, né? É mesmo. Faria até os comentários que eles disseram aqui. Lembra como os nossos corações ardiam no peito, naquele momento que ele falava das Escrituras? E na hora, sabe, nós sentimos realmente, era Jesus. É mesmo. Poxa, vamos dormir, né? Amanhã a gente volta para Jerusalém e a gente anuncia os demais. Mas sabe o que esse texto me ensina, meus irmãos? Que a missão é urgente. A missão é para agora. A missão não é para amanhã. A missão é para hoje. Embora tivessem encaminhado tudo aquilo, eles voltaram. Eles voltaram e anunciaram. Por que eu deixo para amanhã? Por que eu não anuncio? Por que eu não começo hoje a listar? Eu já falei isso para os irmãos várias vezes. Eu sei que às vezes os irmãos devem achar, ou sempre, que meu pastor é muito chato em falar nisso toda hora, mas eu vou repetir até que aconteça. Por que eu ainda não tenho uma lista com o nome das pessoas que eu conheço que não têm Cristo? Por que eu ainda não separo o tempo todos os dias para orar por aqueles que não conhecem a Cristo? Por que eu ainda não dedico tempo diário no meu quarto, como diz Mateus 6, fechando a minha porta e orando pelo perdido? Por que eu não me volto para a palavra de Deus diariamente, só eu e a palavra de Deus, sem celular, sem vídeo, sem nada engraçado, mas eu e a palavra de Deus? Por quê que a palavra de Deus ainda não é uma realidade na minha vida? Sabe por quê, meus irmãos?
Porque talvez depois de ouvir uma palavra como essa, eu ainda diga assim, amanhã eu começo. Eu ainda digo assim, amanhã eu vou começar. Mas eu quero dizer para você, hoje, o tempo de começar é hoje. Amém? Que Deus abençoe a todos nós nesse início de ano e que nós possamos trilhar um ano de 2022 de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, a qual temos trilhado até aqui, fazendo realmente a diferença, trazendo Deus para ser o Senhor da minha casa e da minha família, trazendo Deus para ser o Senhor da minha casa e da minha família.